Essa presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita ao nobre vereador Mirdo Lanche que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Mateus 5, 17 e 18. O cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis de quem vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abnegar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Obrigado. Podemos nos assentar. Podemos nos assentar. Essa presidência solicita aos 9 vereadores que registrem presença. Doutora, vai tirar uma foto com o pessoal. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciar a presente sessão. Essa presidência solicita ao senhor secretário, segundo secretário da mesa, doutor Rafael Camargo, que proceda à leitura de matéria do expediente. Não há matéria a ser lida, senhor presidente. Não havendo... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Anderson Pereira. Peço a dispensa do intervalo regimental. Eu declaro, então, encerrar o intervalo regimental. Agora sim o senhor faz o pedido, por favor. Eu peço a dispensa do intervalo regimental. Passando para a ordem do dia, presidente. O pedido do vereador Anderson Pereira tem que ser colocado para o plenário. Quem votar sim, vota a favor da suspensão. Quem votar não, vota contra. O painel... Só um minutinho. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Não é os líderes que decidem? Baseado no artigo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, o plenário é soberano aos líderes. Perfeito. Mas eu acho que os líderes teriam que decidir. Nós vamos apontar, é só um minutinho, nós vamos apontar aonde está no regimento interno que o plenário é soberano à votação dos líderes. Não, perfeito. É que nós ficamos aqui 4 horas discutindo na segunda-feira aqui, então uma coisa que não precisava. Eu estou de acordo. Só que eu acho que... Sim, mas eu acho que tinha que acabar o colégio de líder. Quem votar sim, vota pela dispensa do intervalo. Quem votar não, vota contra a dispensa do intervalo. E o painel já está aberto. Ela foi embora? Vamos estudar o regimento. Lubogo.
Está encerrada a votação. O plenário decidiu. Está dispensado o intervalo regimental de 30 minutos. A sessão está suspensa. E eu encerro o expediente. Vamos com o intervalo, a gente vai partir daqui a pouco para a ordem do dia. E a sessão está suspensa por 2 minutos. Então está reaberta. A sessão está aberta na ordem do dia. Essa presidência solicita aos 9 vereadores que registrem presença. Darcy Reis, Anderson Pereira, Helder do Táxi, Não, mas eu vou pegar e vou falar, vou abrir aqui e vou declarar um intervalo. Aí. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria restante à sessão do dia 28/8. A matéria a ser lida pelo segundo secretário, Dr. Rafael Camargo. Requeremos com fundamento na letra B do inciso 1º do artigo 192 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Limeira que o projeto de lei complementar número 26/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Mário Celso Botion, que altera dispositivos da lei complementar número 686 de 3 de janeiro de 2014 e suas alterações que dispõem sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, São Paulo, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessários da nova organização e da outras providências, o qual deverá tramitar sob o regimento de urgência especial, conforme dispõem os artigos 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal. Justificativa. Projeto de lei complementar número 26/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Mário Celso Botion, que altera dispositivos da lei complementar número 686, de 3 de janeiro de 2014, e suas alterações, que dispõem sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, cria os cargos em comissões e as funções gratificadas necessários da nova organização e da outras providências, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de relevante interesse público, razão pela qual deve prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres membros da Egrégia Casa de Leis, vestindo assim perfeitamente a hipótese pré-selecionada no artigo 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 28 de agosto de 2017. Assinaram requerimento Anderson Cornélio Pereira, Antônio Franco de Moraes, Carolina de Moraes Pontes, Claudemir Vieira, Cleito Aparecido Silva, Darcy Reis, Estevão Nogueira, Helder Lúcio de Oliveira, Jorge de Freitas, José Roberto Bernardo, Lucineza Aparecida Bogo, Marcelo Rossi, Mayra Costa, Nilton Santos, Rafael Camargo, Sidney Pascotto, Wagner Costa. O requerimento está em ordem, não comporta discussão, apenas encaminhamento dos líderes. Não havendo encaminhamento dos líderes, esse requerimento de urgência especial ele vai à votação.
Vamos votar agora o regimento de urgência especial. Está aberto o painel. Wagner Barbosa. Está encerrada a votação. Requerimento de urgência especial foi aprovado por 17 votos favoráveis e 2 contrários. Eu declaro o intervalo regimental de 30 minutos. Antes, porém, eu nomeio o vereador Anderson Pereira como relator especial. A sessão está suspensa por 30 minutos. Para a apresentação de emendas. A sessão está reaberta. A leitura do parecer especial. Ao segundo secretário para a leitura do parecer especial da emenda apresentada durante os 30 minutos. Egrégio plenário da Câmara Municipal de Limeira. Parecer, processo número 4.645/17. Interessado, excelentíssimo senhor prefeito municipal. Assunto, projeto de lei complementar número 26/17, que altera dispositivo da lei complementar número 686, de 3 de janeiro de 2014, e suas alterações que dispõem sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessários da nova organização e da outras providências. Emenda número 4951. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira, São Paulo. Relatório especial. Nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame da emenda número 4951 ao projeto de lei complementar em epígrafe e não encontrei nada que atentasse contra a legalidade e constitucionalidade. É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores desta excelsa Câmara Municipal de Limeira. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 31 de agosto de 2017, vereador Anderson Cornélio Pereira, relator especial. Com a leitura do parecer, o projeto está apto para ir à votação. Projeto de lei complementar 26/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera dispositivos da lei complementar 686, de 3 de janeiro de 2014, e suas alterações, que dispõem sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessárias da nova organização e da outras providências. O projeto contém 8 emendas e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão a emenda 63, protocolado sobre o número 4.936/2017, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que modifica o artigo 20º ao projeto da Lei Complementar 26/2017. Algum vereador deseja discutir essa emenda? Não havendo, a emenda 63, protocolada sobre o número 4.936, ela vai à votação. E o painel de votação está aberto. País. Newton Santos.
Está encerrada a votação. A emenda foi aprovada com 16 votos sim, 3 não. Está em discussão a emenda 64, protocolado sobre o número 4.937, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que modifica o artigo 25 ao projeto de lei complementar 26/2017. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, a emenda vai à votação e o painel de votação está aberto. Cleiton Silva. Está encerrada a votação. A emenda 64 foi aprovada por 16 votos favoráveis, 3 contrários. Está em discussão agora a emenda... A sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta. Eu peço aos nobres vereadores que registrem novamente a presença. André, não está registrando. Não está registrando. Aqui também não está registrando. Doutor Marcelo.
Atenção, senhores vereadores, a gente pede desculpa, porque houve uma queda de energia e, com isso, foram desligados todos os aparelhos aqui no plenário. Estabelecido, a gente passa, está em discussão, a emenda 65, protocolado sobre o número 4.938, e de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que acrescenta a linha E do inciso 1º do parágrafo único do artigo 4º ao projeto de lei complementar número 26/2017. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, a emenda 65 ela vai à votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Constância Félix. Darcy. Darcy Reis. Está encerrada a votação. A emenda foi aprovada por 16 votos favoráveis e 3 contrários. Agora está em discussão a emenda 66, protocolado sobre o número 4.339/2017, da autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que altera o artigo 16 ao projeto de lei complementar número 26/2017. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, a emenda número 66, ela vai à votação. Vaguinho. Está encerrada a votação. A emenda 66 foi aprovada com voto de 16 vereadores, 3 contrários. Agora está em discussão a emenda 67, protocolado sobre o número 4.940/2017, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que altera a nomenclatura do anexo 1A do projeto de lei complementar 26/2017. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação e o painel está aberto. Constância Félix. Está encerrada a votação. A emenda 67 foi aprovada por 16 vereadores com 3 votos contrários. Está em discussão a emenda 68, protocolado sobre o número 4.941/2017, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que modifica o artigo 2º ao projeto de lei complementar 26/2017. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, ele vai à votação, a emenda vai à votação e o painel está aberto. Constância Félix. Está encerrada a votação. Foi aprovada com o voto de 16 vereadores, 3 contrários. Agora está em discussão a emenda número 69, protocolado sobre o número 4.942/2017, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que modifica o artigo 10º do projeto de lei complementar 26/2017. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E o painel está aberto.
Darcy Reis de Souza. Está encerrada a votação. A emenda 69 foi aprovada por 16 a 3. Agora está em discussão a emenda número 70, protocolada sobre o número 4.951, /2017, de autoria do novo vereador Wagner Barbosa, que altera a redação dos artigos 1º, 4º, 17º, 18º e 21º do projeto de lei complementar 26/2017. Algum vereador deseja discutir? Desejo, presidente. Com a palavra, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, presente. Gostaria de fazer uma justificativa mediante essa emenda. Isso da emenda que eu fiz para que pudesse ser adequada à norma da alteração necessária dos artigos 1º, parágrafo 4º, artigo 17, 18 e 21. Porque tanto a Controladoria Geral como a Ouvidoria Geral são órgãos que possuem expressa previsão constitucional e uma vez instituídos, eles não poderiam ser simplesmente extintos, com mera revogação das normas que lhe deram configuração jurídica específica, por força especificamente dos dispositivos do artigo 31, artigo 70 e artigo 74. Os órgãos encarregados do controle interno não devem estar subordinados a entes da administração direta, como se pretende por meio de diversos dispositivos introduzidos pela PLC número 26 de 2017, com a subordinação de tais funções, destinadas da condição de órgão administrativo às secretarias responsáveis pela gestão estratégica e comunicação. Aqui nós podemos destacar um parecer do Dr. Cleidson, que ele fala, que é do Ministério Público, que já dada no Tribunal de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, falando sobre essa situação e desse caso. O caso da ouvidoria estabelecido no município, ele não pode ser extinto. Os municípios que não têm ouvidoria e controladoria, eles têm um determinado prazo para que o município possa se adequar à lei e poder se estabelecer. Mas a partir do momento que ele estabeleceu, ele não pode ser extinto. Isso quem dá essas normas é o Tribunal de Contas do Estado. O que acontece? Isso é perigoso porque até para que as prestações de conta do prefeito possam ser aprovadas, existe esse dispositivo. Agora, pode trazer problemas para o órgão municipal e, consequentemente, para a prefeitura. Então, o objetivo maior é alertar, é informar e corrigir para que seja mantido a ouvidoria e a consultoria como um órgão independente. Ele tem que ser, pela Constituição Federal, ele tem que ser um órgão independente, não subordinado à Secretaria de Comunicação ou de Estratégia, porque aí ele deixa de ter a função. Ele vai ser coordenado por outra secretaria. E hoje ele tem o status de secretaria, para que possa ter independência e possa, dentro do seu papel, cumprir da melhor maneira possível. Então, o objetivo é que possa se manter para poder
corrigir esta questão que futuramente pode trazer complicação para a Prefeitura Municipal de Limeira. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, quero, antes de discutir, registrar a presença do secretário-chefe de gabinete, Edson Moreno Gil, Lucas, do Departamento Jurídico, José Eduardo Monteiro Júnior, que foi vereador nessa casa, e também assessor executivo do prefeito. Nós estamos discutindo a emenda 70 do projeto de lei complementar 26. Anteriormente, aprovamos 6 emendas, de número 63 a 69, que tratava somente de correção de redação, tratava somente de adequação de redação. Essa emenda 70, eu peço que toda a casa vote de maneira contrária por algumas razões. Primeiro, esse projeto do prefeito de reestruturação, ele visa priorizar o servidor público concursado. E visa também dar uma economia, no ano de 2018, de R$ 1.986.742, dividido por todas as secretarias. Assunto jurídico, comunicação social, 38 mil, administração, 247 mil. Quase todas as secretarias estarão enxugando despesas. Em 2018, uma economia de R$ 1.986.000 e mais uns crevadinhos. E no ano de 2019, R$ 2.076.000 será a economia com a aprovação desse projeto. Se aprovarmos a emenda 70, vai descaracterizar o projeto do prefeito, não vai ter essa economia, porque a emenda, em que pese o interesse e a intenção pode até ser louvável, mas ela descaracteriza toda essa economia que se pretende com recurso público para os anos seguintes. E também, esse recurso, essa emenda, ela modifica vários artigos, modifica substancialmente o projeto do prefeito, comprometendo não só a parte financeira, mas a ideia do prefeito para o ano que vem. Quando o prefeito manda um projeto para casa, uma proposta, é claro que ele tem a ideia dele. E, evidentemente, que os vereadores podem também propor alterações. Mas não compete, ao meu ver, aos vereadores mudar substancialmente a ideia do Poder Executivo. Então, essa emenda 70, em que pese o discurso louvável do vereador Wagner, solicito toda a base e todos os vereadores, que também não são da base, para que possamos dar valor aos funcionários efetivos do Poder Público Municipal, que há muito tempo espera, para que possamos reduzir os cargos comissionados. Já foi reduzido em número de nomeações, e precisamos reduzir mais 30 cargos comissionados, e também fazer uma economia de 2018 de R$ 1.900.000, e 2019, R$ 2.076.000. Portanto, por essas razões, entre outras, solicito que toda a casa vote contrário a essa emenda, em que pese o pronunciamento até louvável, interessante, do vereador Wagner. E por derradeiro, quero dizer, se houver algum equívoco de natureza jurídica ou qualquer coisa, esse projeto ele vai entrar em vigor 1º de janeiro. É uma reestruturação para o ano que vem. O Departamento Jurídico, tanto da Prefeitura ou da Câmara Municipal, poderá, a tempo, buscar alguma medida, se evidentemente tiver alguma imperfeição de ordem de natureza jurídica. Portanto, solicito para que haja economia, para que possamos priorizar os servidores públicos efetivos, que terão gratificação, o dinheiro que vai arrecadar do corte dos comissionados, vai sobrar ainda recurso para pagar os efetivos, ainda vai sobrar R$ 1.900.000 para os cofres do município nesse período de tanta crise. Então, portanto, para encerrar, peço a todos os vereadores da base, também não da base, que votamos contrário a essa emenda para não descaracterizar o projeto de reestruturação do prefeito Mário Botion. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo a emenda 70, protocolada sobre o número 4.951, ela vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores.
Anderson Pereira. Está encerrada a votação. Algum vereador deseja justificar? A emenda foi rejeitada com 15 votos. Foi 15-4. 5 pessoas votaram favoráveis à emenda. 4 votaram favorável à emenda e 15 votaram contrário à emenda. Com as emendas aprovadas, está em discussão agora o projeto complementar 26/2017, ele está em discussão já com as emendas aprovadas. Rapidamente, senhor presidente, já na explanação da emenda, já falei praticamente sobre o projeto, é um projeto importante. Aprovando hoje esse projeto, que eu acredito que vamos fazê-lo, já insere no PPA, que também está vindo hoje para casa. Até a aprovação do PPA, esse projeto, de alguma forma, vai se enquadrar no PPA e ambos valerão a partir de 1º de janeiro. Então, agradeço a todos os vereadores que fizeram a votação e peço que repita a votação favorável ao projeto de lei. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Não havendo, ele vai à votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado com 16 votos favoráveis, com 3 contrários. Está aprovado, então, o projeto de lei complementar número 26/2017. O item da pauta, o 7º item da pauta, projeto de lei complementar 25/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei complementar número 442, de 12 de janeiro de 2009, e suas alterações e dá outras providências. Precisa de maioria absoluta e o presidente não vota. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Eu Jorge quero Freitas. fazer um pedido para desentranhamento de uma parte do projeto. É depois da leitura que o senhor faz? Eu peço suspensão por 1 minuto. Tá, reaberta a sessão. Nobre vereador Jorge Freitas, antes de eu colocar esse projeto em votação, eu peço até desculpa, eu não vi a vereadora Constância Félix, e eu ponho para justificar o voto do projeto anterior. Me desculpe, vereadora, que eu não percebi e não coloquei, vi os vereadores que queriam justificativa. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só queria entender o que o senhor falou que o senhor não ia colocar na ata daqui para frente. Eu não entendi. O que o senhor falou agora há pouco? É o outro projeto? Eu não entendi. É o próximo que o senhor falou que não ia colocar? Exatamente. Esse consta em ata. Esse consta. A minha fala vai constar em ata, correto? Sim, senhora. Ótimo. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Eu votei não pelo projeto. Como eu disse já na semana passada, nós fizemos um estudo rápido, mas nós detectamos algumas coisas que eu gostaria de deixar claro nessa votação minha. E um levantamento feito pela assessoria de vereadores sobre o projeto de lei complementar 25/2017 constou o seguinte: 132 cargos extintos. Desses cargos, apenas 82 estão sendo ocupados e 50 estão sem nomeação. Com essa lei, o prefeito cria 121 cargos e apenas 11 a menos do que já existe hoje. Se todos os 132 cargos ocupados, o Mário gastaria R$560 mil. Com a reforma, ele terá um gasto
de R$ 540 mil. Ele vai economizar R$ 20 mil. Eu só queria justificar aqui, explicar, que não são 2 milhões como estão sendo colocados. Ele vai economizar R$ 20 mil. Mas o mais grave não tá aí. O projeto de reestruturação extingue os cargos de ouvidor e controlador geral, que possuem previsão constitucional da sua atuação. E, uma vez instituído, não pode ser simplesmente extintos. Estes cargos são cargos de controle e fiscalização. Devem ter autonomia. Com a reestruturação, eles ficarão subordinados à Secretaria de Comunicação Social. Como os funcionários poderão fiscalizar se não terão autonomia para isso? Eles não podem ficar subordinados a nenhuma secretaria, devem ser independentes. Inclusive, os cargos de ouvidor e controlador deveriam ser ocupados por funcionários efetivos e não por comissionados, por uma questão de lógica. Inclusive, eu verifiquei aqui na casa, que aqui a Câmara Municipal ela tem controladoria, ouvidoria e corregedoria. São todos cargos efetivos. Eu só queria deixar claro isso. Não são 2 milhões. Não são. Ele vai ter uma economia de 20 mil reais. Aí, como se ele disser que não, mas tem 50 que não estão ainda nomeados. Se ele não vai nomear os 50, então ele extinguisse os 50. Ele manteve ele de pé. Então, aqui não. Em cima aqui da gente não. Vereador não é bobo, a gente estuda, a gente lê. Por favor, tá? Muito obrigado, senhor presidente. Algum vereador? Eu quero. Pastor Newton. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Eu, em primeiro lugar, eu quero justificar o porquê que eu votei sim a favor da emenda do vereador Wagner Barbosa. Porque como presidente desta casa, no ano passado, eu tive que criar o cargo de controladoria. E aí eu fiz aqui na Câmara. Então eu acho que eu não poderia permitir, ou seja, eu concordo com a explanação do vereador Wagner, que o cargo nós temos que obedecer. Porém, votei a favor do projeto, porque, em primeiro lugar, quero parabenizar o Executivo por estar gerando uma economia, e acredito sim que ele deve estar respaldado por um corpo jurídico que já o orientou ele como que deve se fazer esse projeto. Esse projeto não surgiu a bel prazer da cabeça do prefeito. Ele foi elaborado pelo corpo jurídico e pelos profissionais que trabalham na prefeitura. Então, votei sim. Quero parabenizar o jurídico por essa propositura de proporcionar esta economia no ano de 2018. Parabéns a todos envolvidos. Obrigado. Para justificar o voto, o vereador Marcos Xavier. Presidente, vereadoras, vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham nessa sessão, nessa quinta-feira, uma sessão extraordinária, ou melhor, uma sessão da continuação da sessão de segunda-feira. Realmente é um projeto de alterações significativas que o Executivo nos enviou. Nós tivemos relativamente pouco tempo para avaliar esse projeto e eu acreditava que o prefeito Mário Botion mandaria um projeto de reestruturação nessa casa, mas eu acreditava que ele enviaria cortando aproximadamente 200, 250 cargos, como foi assim mencionado e dito em meios de comunicação
que o prefeito cortaria 250, deixaria aproximadamente 250 cargos comissionados na Prefeitura Municipal. Então, nos manda um projeto com um corte de aproximadamente 50 cargos e novos cargos criados, alguns com a nova nomenclatura, alguns até mais assessores executivos de alto salário na Prefeitura Municipal. E a economia é muito relativa, porque se nós falarmos do que se paga hoje e a previsão que se pode pagar, pode até aumentar os valores, não economizar. Tá? Mas acreditamos que o prefeito vai ter bom senso e consciência nessa crise que nós nos encontramos, né? E vai, num segundo momento, talvez até repensar nessa... Tem alguns dias ainda, repensar nessa, como mesmo o pastor disse, tem até janeiro, repensar um pouquinho nessa reforma administrativa. O vereador Jorge, líder do prefeito, fez uma colocação aqui do caso da Ouvidoria Geral. Eu estive aqui consultando. A Ouvidoria Geral, ela passa a ser da comunicação e, na comunicação, ela continua com cargo comissionado, né? Das 3, Ouvidor Geral, 7.470. Além dele, nós temos aqui também um chefe de setor de ouvidoria, das 6, 4.106. Então, a Ouvidoria Geral, ela, pelo que nós entendemos aqui, ela não vai ser ocupada por cargo efetivo, e sim por cargo comissionado. Tá? Então, é estranho um pouquinho a explanação do vereador Jorge, mas talvez ainda vá dar tempo de corrigir essa situação. Então, eu votei não, em função de esperar uma reforma administrativa mais significativa, que realmente, de fato, fizesse economia aos cofres públicos. Nós estamos num período com dificuldade tremenda em todas as prefeituras, em todos os órgãos, nós entendemos isso, sabemos as dificuldades, e foi explanado recentemente pela prefeitura toda uma situação que a prefeitura se encontra, e não vejo muitas melhorias nesse projeto. Mas, então, votei não, e acredito que o Executivo vai ter um olhar especial e conseguir mexer em alguns números, algumas situações aqui, até o prazo competente. Muito obrigado, presidente. Continue. Alguém mais quer justificar? Não havendo, agora sim a gente vai para o item 7. Projeto de Lei Complementar 25/2017, de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar número 442, de 12 de janeiro de 2009, e suas alterações e dá outras providências. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem do vereador Jorge de Freitas. Eu faço um pedido ou um requerimento à mesa que possa fazer um desentranhamento do processo legislativo do projeto de lei da ata do Condema, visto que ela foi anexada sem assinatura. Então, eu solicito que a mesa faça o desentranhamento da ata do Condema que está anexa nesse projeto de lei. Vereador, das atribuições aqui do presidente, eu fui buscar uma informação no nosso regimento. Das atribuições do presidente. Ao presidente da Câmara compete, privativamente, entre outros, decidir as questões de ordem e as reclamações. Além disso, da questão de ordem, eu fico pensando, só gostaria de que o plenário fosse soberano. Como o plenário é soberano, eu gostaria de colocar para o plenário decidir, que cabe no parágrafo 2º do artigo 315, cabe ao presidente da Câmara resolver soberanamente a questão de ordem ou submetê-la ao plenário quando omisso no regimento. O regimento é omisso a esse respeito. Então, eu vou colocar esse desentranhamento, uma palavra bastante difícil, né? Que seria mais fácil colocar
retirado, né? Mas como a palavra do advogado, então... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente, vereador Jorge, líder do prefeito, pede a retirada da ata do Condema. E essa ata juntou-se aos autos, eu acho que através da comissão de obras, pelo menos aqui está com a assinatura do vereador Helder. Então é uma ata, acompanhando aqui, ela não tem assinatura, me deixou muito na dúvida da eficácia dessa ata. Eu queria saber se há a possibilidade de fato entrar a ata com assinatura original, para que a gente tenha um entendimento, porque eu estudei em cima dessa ata, acompanhei que tem alguns nomes aqui, ó, que não pertence mais hoje à prefeitura. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Tiago, não pertence mais à prefeitura. Acompanhei aqui nomes da ata aqui que não estão aqui no final, os nomes para assinatura. Então, se tem assinatura, o nome está no final, assina, e na própria ata não consta o nome da pessoa, ou algumas situações aqui que me deixou um pouco confuso. O senhor Dirceu, ele é da BRK, ou ele é do outro órgão aqui, que agora me perdi aqui, entendeu? Ele está como 2 órgãos, então, Departamento de Extensão Rural. Então, assim, é uma ata um pouco confusa, que nos deixa um pouco apreensivo até a votar esse projeto, né? Nós gostaríamos que essa ata, de fato, entrasse nos autos do projeto, e que a gente pudesse discuti-la e realmente entender essas imperfeições, ou essas, de repente, foi até um lapso aqui. Então, queria ver a possibilidade de apresentar a ata assinada, né, para que desse uma condição melhor para que a gente pudesse votar esse projeto, presidente. Muito obrigado. Fica aí o questionamento para os nobres vereadores que vão votar agora um projeto significativo para a nossa cidade, um projeto que nós podemos afetar alguns produtores, como foi colocado na reunião, com muito custo, chegou-se a um pequeno consenso, eu não sei dizer se exatamente é isso, mas que deixa nós numa situação problemática, porque o Condema é um conselho deliberativo, ele não é um conselho consultivo, onde você só coloca e pergunta a ele. Não, ele dá, ele delibera, as prerrogativas dele são muito importantes. Nós não podemos ignorar essa ata do Condema. Então, coloco a minha posição e só finalizando, chegou muito em cima da hora essa ata, viu, presidente? Muito obrigado. A questão de ordem, vereadora Constância Félix. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a razão de tirar essa ata do projeto, primeiro porque o Condema faz parte do Complan, e toda mudança no plano diretor, o Complan que avalia. Então, e essa ata também foi motivo de decisão judicial. O próprio juiz, vou ler aqui uma justificativa, foi impetrado na segunda-feira mandato de segurança, cuja impetrante a vereadora Constância, como determinação, sendo que a eminente juiz da Vara da Fazenda Pública negou a liminar e a sua excelência justificou essa decisão e, dentre seus fundamentos sobre o Condema, quero declarar o seguinte: assim sendo, um órgão gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, não resta dúvida de que está subordinado ao prefeito municipal, embora se possa argumentar que será
conveniente no caso de sua prévia consulta pelo senhor prefeito municipal. Diante da possível repercussão da alteração do plano diretor em certas questões de preservação ambiental, não vislumbro, à primeira vista, nenhuma nulidade capaz de macular o processo legislativo. Então, foi uma decisão. Então, essa ata seria importante a aprovação. Solicito aos vereadores que aprovem a retirada dessa ata para não criar problema melhor. Foram até na justiça por essa razão, então é melhor tirar essa ata do projeto para não dar qualquer outro problema. Se bem que o juiz negou lá na justiça. Obrigado. Eu coloco, então, ao plenário a retirada, desentranhamento da ata do Condema. Votando sim, você é favorável a esse desentranhamento, a retirada. Votando não, você é contrário. Painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Constância Félix. Está encerrada a votação. Foi aprovado com 16 votos favoráveis a retirada, desentranhamento da ata do Condema. Com a retirada da ata, o projeto que não contém emendas e o parecer é favorável, ele está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Primeiro, Jorge Freitas, que eu não fui, não teve nenhuma mandado de segurança com relação à ata. Eu simplesmente fiz porque entendo da importância de se ouvir, inclusive, o Condema. Primeiro, foi isso. Já quero explicar para você isso. A lei, deixa eu só explicar uma coisa. A Lei Federal do Estatuto da Cidade, no seu artigo 40, dispõe que, quando houver alteração do plano diretor, deverá obrigatoriamente ser realizadas audiências públicas para discutir o tema, o que não foi feito. A Lei Municipal 1916/84, que cria o Condema, estabelece que as nascentes mananciais e margens de rios sob proteção desse Conselho, o que é exatamente o que esse projeto pretende alterar. Além disso, o plano diretor vigente criado pelo Silvio estabelece que a gestão da macrozona rural está subordinada ao Condema, demonstrando mais uma vez a necessidade de consultar esse conselho. No parecer jurídico da Câmara, não há nenhum problema. No parecer jurídico da Câmara, não há nenhum problema quanto à competência e iniciativa do projeto. Porém, foi solicitado um parecer técnico, onde foi apontado pelo técnico desta casa a necessidade de se cumprir as exigências legais, que são a deliberação do Condema e a realização de audiências públicas. Há uma ata do Condema que está juntada ao processo, exatamente, mas ela não possui assinatura dos membros, portanto, não tem efeito jurídico. Só para lembrar, essa ata ela chegou para mim 1 hora antes da sessão, tá? Ela chegou sem assinatura e a gente foi analisar, acontece o que o Xavier acabou de colocar aqui. Essa ata foi entregue aos vereadores segunda-feira, 10 minutos antes, pouquinho antes ela foi entregue. Diz que a ata foi recebida dia 24, na Comissão de Obras, e não há registro, já verifiquei, na ata da comissão sobre o recebimento desse documento. Durante a reunião da Comissão de Obras do dia 24, estavam presentes representantes da EAL, Sindicato Rural, CREA e SINCAF e COTA, que estão preocupados com os efeitos que esse projeto irá causar aos produtores rurais de Limeira. Votei contra porque não concordo de forma alguma da forma que foi feita, mas a minha fala aqui agora
é diretamente para o senhor prefeito Mário Botion. Eu queria pedir um favor para ele. Quando ele mandar alguém aqui nessa casa, que ele mande alguém que tenha educação e respeito com os nossos vereadores. Eu fiquei indignada com a fala e a forma que o seu Gil tratou os nossos vereadores. Aqui é uma casa legislativa e eu vou defender todos os vereadores, independente de quem seja. Nós tivemos voto, seu Gil. Nós tivemos voto. O senhor não teve voto. Presidente, o senhor tem que responder. O senhor tem que justificar a Eu ata não do dei a convênio. palavra para o senhor. Eu não dei, eu estou defendendo o senhor, porque a forma que ele tratou, eu não concordo. Outra coisa, aqui nós temos comissões e tem presidentes. O presidente estava lá, ele maltratou os vereadores, ele não deixou a gente ouvir as entidades que estavam aqui, que são interessadas no assunto, e eu queria ouvir. Então eu peço ao senhor prefeito que quando mandar alguém aqui, por favor, que mande alguém que tenha competência e educação para tratar os vereadores dessa casa e as pessoas que as comissões convidam para se falar. Chegando aqui, não deixando nem as pessoas falarem. Inclusive, citando até o próprio técnico dessa casa. Até o técnico dessa casa ele desvalorizou naquele momento. Aqui não. Eu defendo todos os vereadores e vou defender sempre. Podem falar o que quiser. Aqui não. Aqui tem presidente, que é o Zé da Mix, e aqui tem os presidentes das comissões. Eu não sou presidente de nenhuma comissão. Não sou presidente de nenhuma comissão, mas defendo os vereadores porque eu sei quanto é difícil ganhar um voto. Eu sei quanto é difícil ganhar um voto. Não é brincadeira, não. Então, aqui, respeite, por favor. Senhor presidente. O projeto de lei continua em discussão. Para falar, Jorge Freitas. Senhor presidente, primeiramente agradecer aos vereadores que votaram ao desentranhamento, é isso, né, Alemão? E com relação a esse projeto, a vereadora Constância é mineira, eu também sou mineiro. Lá em Minas tem um ditado, parece ser simples, mas é interessante. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que nós estamos votando agora aqui é mudança no plano diretor, só isso. Parte rural, se vai vender frango, está lá Simone Zambuzi, que é especialista em ambiente, que é assessora da vereadora Carolina, sabe melhor que eu. Isso já foi aprovado lá atrás, em 2015. Quem vai vender, que preço que vai, se tem que ter vigilância sanitária e tal. Podemos até abrir um debate nessa casa, mas uma outra coisa. Então esse ditado lá em Minas é muito comum. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. É necessário, em razão não somente disso, não somente do plano diretor, para beneficiar aquelas pessoas que pretendem vender, que pretendem regularizar, que pretendem se estabelecer. E também estamos alterando, permitindo, senhoras e senhores, o zoneamento para indústrias comercializarem. Existem grandes empresas que estão à margem de estradas e de rodovia que produzem nota fiscal de produção somente. Elas requereram ao poder público, e isso foi lá em maio, já está sendo discutido, já foi discutido isso no Complan, que também possa emitir nota fiscal, recolher impostos para o município de Limeira na parte comercial. Grandes empresas. Somado todas essas empresas que vão ser beneficiadas, também não estou aqui para defender a empresa, mas é mais de 3 mil empregados que vão ser beneficiados por esses empregadores que requerem a alteração também. Então, esse projeto contempla essas duas situações. O projeto do SIM existe, já é lei do prefeito Paulo Radich, eu acho interessante isso. No momento oportuno, podemos, todos nós, Condema, Meio Ambiente, discutir uma audiência pública para tratar do SIM, que é uma outra coisa. Continua em discussão. Para discutir, Eu Anderson... cedo ao vereador Wagner, depois escuto o presidente. Com a palavra, o vereador Wagner Barbosa. É o Anderson e eu. Pode ser ele. Então eu cedo a minha companheira de bancada, presidente. Com a palavra, o vereador Anderson Pereira. Presidente, já que temos ouvidos, e às vezes somos obrigados a ouvir, porque é melhor do que ser surdo. Eu quero consignar meu total respeito que tenho ao preclaro vereador Helder do Táxi, mas eu acho que ele não manda no prefeito. E duvido muito que o prefeito mandou os seus secretariados que gentilmente e singelamente atenderam
ao convite do nobre vereador que preside a Comissão de Obras, não é isso, vereador? Ademais, eu penso que eu não preciso de nenhum defensor aqui na casa. Acho que nós, vereadores, sabemos defender um ao outro. E com relação à reunião que houve, presidente, me causa surpresa o que a vereadora Constância afirma no plenário desta casa, porque eu peço aos 20 vereadores que estão aqui nesse plenário que me corrijam se eu estiver equivocado. Mas acho que houve um consenso e todos ouviram as entidades que lá estavam e todos os representantes que ali estavam, ao final da reunião, concluíram que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Jorge? Eles questionaram algo relativo ao sim, de sorte que o que estávamos discutindo era outro projeto de lei que apenas regulamentava aquilo que o sim previa de forma genérica, regulamentávamos de forma específica. Foi ofertada a oportunidade para todos falarem, o representante do Executivo, que não veio a mando de ninguém, tiveram a oportunidade de falar, a controvérsia foi estabelecida, foi resolvida, todos saíram da reunião satisfeitos com o que foi decidido. O Executivo declarou a sua abertura a todas as entidades que ali estavam para um diálogo, para uma mudança de lei. Eu fico cá pensando, nós estamos aqui por quê? Para ouvir e ver acusações inverídicas? Nós não estamos aqui para ver o circo pegar fogo, não é isso, vereador Jorge? Nós estamos aqui discutindo o futuro da cidade, o futuro dos produtores rurais, as áreas que possivelmente serão de expansão urbana na cidade, e que fique bem claro que aqui nós não defendemos classe, nós defendemos 300 mil habitantes que ocupam a cidade de Limeira. Nós não podemos, a lei não atinge só uma minoria, a lei atinge a todos e foi feito para todos, presidente. Muito embora cada vereador que aqui está nessa casa represente algum órgão da sociedade civil, nós não podemos perder de vista que a gente representa a cidade de Limeira. E temos que dar essa chance, presidente, ao Executivo, que enviou um projeto de lei regulamentando uma situação. Agora, se no decorrer da vigência da lei nós percebermos que vai atingir ou prejudicar esse ou aquele segmento, é para isso que nós estamos aqui, presidente. É para isso que nós estamos aqui, vereadora Constância. Para legislar, para modificar, para complementar, para suplementar. Agora, permitamos que a lei seja vigente, permitamos que a mudança ocorra. Por que não? Vamos compactuar com a ilegalidade, porque tem muita gente lá do outro lado da cidade, tem muita gente das regiões rurais da cidade que estão trabalhando de forma ilegal. E aí, o que estamos fazendo aqui, presidente? Nós temos que regulamentar uma situação. Agora, não nos preocupemos e vistamos a camisa da cidade de Limeira aqui nesta casa. A campanha eleitoral já passou. Nós já tivemos um prefeito cassado lá em 2011, estamos aqui, vestindo a mesma camisa. A camisa da cidade de Limeira, a camisa do cidadão limeirense. Nós temos que dar essa chance para o Executivo, que veio com um projeto para a cidade e está determinado a impetrar mudança. Se não der certo, que façamos a mudança novamente. Mas nós não podemos permitir que alguns trabalhem no manto da legalidade e outros sob o manto da ilegalidade. Agora, eu vejo aqui vários vereadores vestindo a camisa de Limeira, vestindo um único partido, os 300 mil habitantes que aqui residem. É isso, presidente. Continue a discussão. Manifesto interesse em discutir, presidente. Com a palavra a vereadora Carolina de Moraes Fontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Gostaria de fazer alguns registros a esta casa, neste plenário, completando um pouco daquilo que meu colega de bancada, Anderson Pereira, já falou grande parte daquilo que eu penso a respeito, mas gostaria de fazer algumas considerações, até porque eu fui uma das pessoas que fez o levantamento
com relação a algumas questões que, no meu ponto de vista, diante do estudo até então realizado, ofereciam algumas inviabilidades no meu ponto de vista até então. O Estatuto das Cidades, lei que a vereadora Constância citou, inclusive foi citado por mim em uma reunião que teve aqui atrás, quando a Prefeitura trouxe os seus membros do Executivo para explicar e esclarecer alguns pontos do projeto. Com relação ao Estatuto da Cidade, de fato, faz a menção da audiência pública. Ocorre que existe uma formação jurisprudencial em cima dessa interpretação do Estatuto, de que existem várias formas de expansão. E quando a expansão ela é feita de forma com relação não à área, mas à atividade econômica, existem apontamentos que essa audiência pública ela poderia deixar de ser realizada. Existe um princípio no ordenamento jurídico, meus colegas que são da área sabem do que eu estou falando, que é o princípio da especialidade. E algo que for apresentado, inclusive o que motivou o desentranhamento solicitado pelo vereador Jorge de Freitas, é o fato de que nós temos uma lei específica que aborda a matéria, que até então ela não tinha sido trazida, que é a Lei 442 de 2009, que em seu artigo traz de forma específica, dentro desse princípio da especialidade, o fato de que a matéria regulamentada aqui no município dispensaria a discussão do CONDEMA, e isso seria algo que poderia fazer a permissividade da situação apenas com a deliberação do CONPLAN. Algo que eu pedi à época para o Executivo, e fomos atendidos, foi que, aliás, ainda que não fosse, já tinha me manifestado aqui que não votaria em regime de urgência especial na ocasião, justamente pela falta de tempo hábil a se esclarecer alguns pontos. Esses que eu narrei aqui, que eu citei, e o principal com relação à construção do SIM, que realmente seria algo que afetaria o produtor rural, em especial o pequeno produtor. É fato que nós temos que pensar na regulamentação, mas nós temos problemas sociais que acontecem em nossa cidade e, de fato, acometem os pequenos produtores. Por essa razão, eu fiz a solicitação, e outros vereadores acompanharam essa solicitação, de que todas as partes fossem ouvidas. E assim aconteceu diante da comissão presidida pelo vereador Helder. E aqui eu tenho que fazer um agradecimento especial ao vereador Vaguinho, que esteve presente nessa luta para que todas as partes envolvidas fossem ouvidas. E assim aconteceu. Nós tivemos, na semana passada, após o trâmite interno do projeto, uma reunião na comissão permanente, uma comissão que tem muita força nesta casa, em que estiveram presentes nesta reunião todos os interessados acerca do assunto para debate. E o que nós alcançamos aqui aquele dia foi uma medida conciliatória para que o SIM fosse analisado posteriormente, e isso foi feito, registrado em ata, em concordância com todos os envolvidos e, de certa forma, diretamente afetados. Então, o que me causa estranheza é qualquer tipo de levantamento a essa altura do campeonato, é o fato de que aqueles que serão diretamente afetados estiveram aqui representados por seus líderes que concordaram. Concordaram, isso foi registrado em ata, com um compromisso do Executivo de chamá-los para os debates relacionados às possíveis alterações do SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, que passa a ter aplicabilidade com a aprovação dessa lei, que é a expansão dos quinais relacionados a esse código de área. Eu acho que, diante do fato de que os envolvidos, até então, representados nesta casa em comissão permanente com lavratura de ata na presença de Executivo, Legislativo e sociedade civil, creio que este assunto se encerra. Nós estamos aí amparados
agora neste caso por uma lei municipal, e com aquilo que nós tanto buscamos, medida conciliatória para se encontrar um denominador comum entre executivo, legislativo e, friso, sociedade civil, participando do debate em uma comissão permanente que tem força de atuação com lavratura de ata. Eu acho que, diante desses fatos, presidente, nobres colegas e público que nos acompanha, este caso, da minha parte, se dá por encerrado. Obrigada, presidente. Continue a discussão. Gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público que aqui se encontra. Obrigado, Carol, pelo parecer seu. É que passou pela CCJ e esse projeto ele chegou até a Comissão de Obras. E como tinha passado pelo CCJ, mas havia muitas dúvidas aos vereadores, então aí nós resolvemos convidá-los, o secretário, para vir discorrer sobre o problema. E também para discorrer sobre os conselheiros e os sindicatos dos representantes rurais. E só para deixar acordado aqui, que o sindicato ainda disseram que gostaria que a comissão de obra acompanhasse o andamento do SIM. Então, só para ficar registrado, a comissão de obra, o Gil está aqui, quero até já deixar claro para ele, que a comissão de obra, a pedido do sindicato, teve a responsabilidade de acompanhar esse andamento. Então, quando estiver em andamento, a gente gostaria de acompanhar também. E a comissão de obra não foi que decidiu para que esse projeto chegasse aqui, mas sim um acordo entre todos envolvidos, como a Carol falou, o sindicato, o secretário e quase todos os vereadores estavam presentes e tiveram a oportunidade de sanar algumas dúvidas que até ali tinham. Então, eu acho que é válido quem concordou em votar sim e quem não concordou em votar sim, achou que o projeto não era válido. Mas a democracia deve prevalecer e todos votaram com sua plena consciência. Então, eu agradeço, presidente. Muito obrigado. Continue a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Primeiro o Marcos Xavier, depois o Cleiton Silva. Obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Presidente, vereadores e vereadoras, senhoras e senhores aqui presentes. De fato, o projeto ele é complexo e nós entendemos que ele abrange melhorias para a nossa cidade. E estamos aqui para trabalhar no intuito que nossa cidade cresça e nossa cidade expanda dentro das regulamentações e que nós, como os vereadores, podemos auxiliar. Eu acho que todos os vereadores aqui têm ciência do compromisso, sabe, eu vou usar o termo do vereador Anderson, até gostei, que é de vestir a camisa, viu, vereador Anderson? Vestir a camisa tem que ser um pouquinho maior, para que nós podemos avançar com a nossa cidade. E é assim que nós queremos. Esse projeto, desde que chegou, e é verdade, a vereadora Carolina disse que ela foi uma das pessoas que pediu para que o projeto não andasse em urgência, para que ele fosse discutido nas devidas comissões, e chegou aqui até hoje, para que nós pudéssemos entender com mais qualidade sobre o projeto. E é um projeto técnico, né? Teve divergências na própria reunião da Obras, muitas divergências, e ali eu particularmente saí com algumas dúvidas, apesar de ter tido um entendimento, acredito ter tido um entendimento entre as partes, mas toda vez que nós temos dúvidas dos projetos, nós recorremos aos meios dessa casa. E essa casa, brilhantemente, tem vários técnicos formados, advogados,
que nos auxilia em todas as nossas dúvidas. E o parecer, muito bem elaborado, pela consultoria técnica especializada, ela diz: a propositura, se vigorar, pode alterar significativamente as características da macrozona rural, com a ocorrência de impactos negativos do ponto de vista ambiental, de planejamento territorial, turístico, econômico e social. As alterações de uso do solo envolvendo MZR, PM item 1 devem ser subordinadas à apreciação e aprovação prévia do CONDEMA. Então, nós discutimos aqui e votamos para não retirada ou não da ata do CONDEMA. E quando chegou essa ata, eu fiquei assim, eu fiquei até feliz no intuito que ali poderia me dar uma luz maior para que entendesse, porque o próprio parecer técnico dessa casa especifica isso. Mas, ao ler a ata, ao procurar entender, você me deixou um pouco mais confuso, porque os nomes que estão ali, não existe assinatura, algumas situações Vamos que... dar uma parte, vereador. Claro, vereador Anderson. Não, eu prefiro que você fale agora. Vereador, então, a vereadora Constância impetrou o mandado de segurança em face do douto presidente da Câmara. Eu vou citar para o senhor rapidamente, que eu tenho só um minuto para parteá-lo, o que disse o juiz no despacho que indeferiu o liminar da nobre vereadora. Assim sendo, o órgão gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, não resta dúvida de que está subordinado ao prefeito municipal, e embora se possa argumentar que seria conveniente, no caso, a sua prévia consulta pelo senhor prefeito municipal, diante da possível repercussão da alteração no plano diretor em certas questões de prevenção ambiental, não vislumbro, o que o juiz disse, vereador, não vislumbro à primeira vista nenhuma nulidade capaz de macular o processo legislativo, pois não se extrai claramente dos dispositivos legais acima citados a necessidade de prévia oitiva do Conselho para alteração legislativa do plano diretor. Além disso, é certo que o CONPLAN, Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial Municipal de Limeira, realizou reuniões e emitiu parecer técnico sobre o caso, conforme se verifica das folhas juntadas aos autos. Vereador, obrigado, viu, vereador? Não há necessidade do parecer do CONPLAN. Muito obrigado, viu, vereador? Realmente, CONDEMA, né? É CONPLAN, CONDEMA, é tudo conselho, mas todos têm os seus valores significativos. Através dos conselhos criados, vereadora Mayra tem uma atuação num conselho, lutou para que conseguisse implantar esse conselho. Através dos conselhos, nós podemos ter uma visão melhor do que significa aquilo. Mas, enfim, pegando o raciocínio, terminando o meu raciocínio aqui, se tiver tempo até entrar no debate com o vereador Anderson, eu levei muito em consideração a consultoria técnica. E quando chegou o parecer do CONDEMA, quando chegou a ata do CONDEMA, eu quis me aprofundar. E eu não sinto que aquela ata tem condições de colaborar para que isso melhore. Apesar do despacho aí do juiz, seria isso, né, vereador? Despacho do juiz que coloca o prefeito acima e coloca o CONPLAN também como de igualdade, o CONDEMA também é deliberativo. Não podemos esquecer. Mas eu não estou dizendo aqui que o projeto é bom ou ruim. Eu só queria que o projeto tivesse mais tempo para nós discutirmos e aperfeiçoarmos. Como assim? As partes envolvidas esteve aqui na comissão de obra e solicitou inicialmente, mas foi muito claro para eles que não poderia ser feito daquele jeito, que teria que aguardar a aprovação para depois se discutir outras coisas. Então, entraram nesse entendimento, eu estava presente, mas me deixou
gostaria que nós tivéssemos mais tempo para poder melhorar esse projeto em prol a nossa cidade. Nada também que não impeça de futuramente, como o vereador Anderson disse, a gente melhorar os projetos dessa casa. Mas nesse momento eu não me sinto preparado a votar sim por esse projeto. Muito obrigado, viu, vereador? Uma parte, vereador. Pode falar. Só queria dizer que, sobre o seu parecer, o nobre vereador, o Anderson disse que o juiz indeferiu a liminar, mas eu acho que não deferiu o mérito da questão. Esse mérito deve continuar, até para confrontar junto com o parecer, posteriormente, do seu parecer jurídico dessa casa. Obrigado. Um minuto. Parte. Só para deixar claro sobre a ata do técnico, ele mesmo chegou e me pediu se não pudesse anexar o trabalho dele. E para valorizar o trabalho do técnico, então aí eu autorizei que fosse anexada. Então só para deixar... Parabéns, vereador Helder. Estava presente na reunião e vi a competência de Vossa Senhoria em conduzir aquela reunião. Quero deixar claro isso aqui. Muito obrigado pela explanação, vereador Wagner, que também é formado em Direito, né? Além de professor, meu correligionário, tem outras atribuições que nos faz sempre melhorar os nossos entendimentos aqui. Muito obrigado a todos os vereadores. Continua em discussão. Vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, quero deixar relatado algo que eu acho que todos já falaram tudo que tinha que ser falado, mas eu também estava naquela reunião, inclusive quando nós conversamos, eu e a vereadora Carolina Pontes. É óbvio que todos tinham dúvida, mas tudo foi explanado naquela reunião. E dizer também, vereador Marco Xavier, que eu perguntei também para o departamento jurídico e houve o consenso dizendo que para a mudança do plano diretor precisaria apenas da ata do Complan e não do Condema, como foi também de entendimento do juiz que indeferiu a liminar da vereadora Constância Félix. E se nós analisarmos o projeto em si, vai beneficiar sim várias indústrias, igual o vereador Jorge diz. Vai beneficiar o pequeno produtor, porque eu fui visitar um pequeno produtor que faz algumas coisas em conserva, e ele disse que com a regularização da zona, da macrozona rural, ele vai poder agora entrar nessas grandes redes de mercado com o produto dele, o qual ele não poderia porque ele não tinha lei, não era legalizado. Então a gente olha por um olhar que veio aqui o pessoal da EAL, dos produtores rurais, falando de uma coisa, e como o vereador Jorge disse muito bem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que eles falaram do sim, eles estavam preocupados com o sim. Mas isso vai legalizar os pequenos produtores. Eles vão poder agora trabalhar de uma forma legal. E é isso que a prefeitura tem feito. Então, assim, é claro, nós vamos ter que discutir, que o vereador Helder já colocou à disposição ele, eu também quero me colocar à disposição, estar acompanhando toda a conversa do executivo com os profissionais da área rural sobre o sim, quero estar participando disso também. Eu acho que é importantíssimo. E naquela reunião, eu quero deixar muito bem claro aqui como não precisa ser uma reunião calma, porque aqui nós temos também discursos acalorados, nós não temos apenas uma sessão calma. E aquela reunião teve alguns discursos acalorados, aflorados, teve. Mas eu quero deixar claro aqui a vereadora Constância que não houve nenhuma falta de respeito, pelo menos da minha parte. Eu não preciso que ninguém me defenda. Então eu quero dizer que a fala da vereadora Constância não condiz com o que eu penso. Ela não precisa me defender e ela não precisa citar todos os vereadores. Porque eu não fui ofendido e quero deixar muito bem claro aqui, participei da reunião do começo ao fim. E não houve nenhum tipo de ofensa, pelo menos da minha parte. Então ela não pode dizer que está defendendo todos os vereadores. Então ela que se defenda e fale por ela. Por mim, eu não quero que ela fale, porque não houve nenhuma falta de respeito perante a minha pessoa. É isso que eu queria deixar. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Eu gostaria de discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho de Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Primeiramente, vereador Jorge de Freitas, como bom mineiro que sou, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quero aqui agradecer o executivo, né, o prefeito Mário Botion, que entendeu a necessidade, diante de nós votarmos esse projeto, que é de uma extrema importância para o município, de uma extrema importância para os produtores rurais, em reunião com os vereadores, eu e a vereadora Caroline Pontes, que fomos procurados pelos interessados, pelas entidades interessadas pelo assunto. E aqui também quero parabenizar a Comissão de Obras e Transportes, que faço parte, vereador Helder, como presidente, que na oportunidade a nossa reunião estava marcada para uma semana depois, né? E houve um consenso do executivo, do prefeito Mário Botion, que esse projeto fosse votado ouvindo as partes interessadas, e nós conseguimos, então, fazer que antes da votação, as partes interessadas viessem a esta casa, explanassem e tirassem as dúvidas, as inquietações que, particularmente, eu tinha referente a esse projeto, né? Me peguei várias vezes conversando com o Everaldo, que é da EAL, que também demonstrava uma grande preocupação quanto a esse projeto, porque estava tendo a visão misturada. Não que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, vereador Jorge. Né? Estava tendo e discutindo, querendo discutir a questão do SIM, que já é uma lei vigente nesta casa. Né? E quero dizer que realmente, na reunião com a comissão de obras aqui, eu fiquei muito feliz em ver aquela sala tomada de vereadores interessados a entender, né, a fazer perguntas referente ao tema, com representantes do executivo presentes, secretários, o chefe do executivo, o Gil, que está aqui presente, né, conduziu a reunião em nome da prefeitura, juntamente com os demais secretários, e lá podemos ouvir ambos os lados, as partes interessadas e o executivo, e também fazemos as nossas inquietações. E fico muito tranquilo em votar esse projeto, uma vez que, como já foi dito nesse plenário, houve um consenso entre as partes interessadas que nós poderíamos votar, sim, esse projeto, isso consta em ata de reunião, e que, em seguida, o governo municipal se comprometeria em reunir para poder discutir o sim. O qual me causou uma estranheza, porque o governo já está discutindo sobre o sim. Né? O secretário Matias, na reunião, inclusive, ele disse que já há um grupo sentando e conversando, e que, inclusive, haverá uma reunião, se eu não estou enganado, agora no mês de setembro, no qual, amanhã, vereador, amanhã haverá uma reunião para poder tratar desse assunto, no qual a Comissão de Obras se colocou à disposição para poder se fazer presente também nesta reunião e acompanhar, né, junto com as partes interessadas, todo o trâmite, as melhoras que precisam ser feitas. E aqui preciso novamente dizer, né, que o Executivo se fez atencioso antes da votação desse projeto, a ouvir as partes interessadas. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo o projeto de lei complementar 25/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, ele vai à votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores.
Está encerrada a votação. Algum vereador deseja justificar o voto? Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por 16 votos favoráveis e 3 contrários. Eu queria aproveitar e parabenizar as comissões permanentes dessa casa. São comissões como essa, um assunto que foi amplamente debatido, que valoriza uma comissão. Então, as diversas comissões permanentes aqui da casa, parabéns a todos. É assim que se discute, é assim que é a democracia. Está aprovado o projeto e está encerrada essa sessão. E eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, a ser realizada dia 4 de setembro de 2017, às 4 da tarde, já com a transmissão via rádio, a Rádio Educadora. Uma boa noite a todos.